Nenhuma fotografia de Audie Murphy sugere grandeza. Ele não era alto, não era forte, não tinha voz de comando nem aparência imponente. Quando tentou se alistar, foi rejeitado. Baixo demais, leve demais, frágil demais para a guerra. Para muitos oficiais, ele parecia um erro administrativo esperando para acontecer. Mas a guerra não escolhe heróis com base em aparência. Em menos de 3 anos, aquele jovem franzino do Texas se tornaria o soldado mais condecorado da história militar dos Estados Unidos, um homem capaz de enfrentar sozinho uma companhia inteira inimiga, ferido, cercado, sem cobertura, e vencer. Esta não é a história de um super-soldado. É a história de um homem comum levado ao limite absoluto. E o que ele fez quando chegou lá mudou sua vida. E a forma como os ipubis entendem heroísmo até hoje. Audie Leon Murphy nasceu em 20 de junho de 1925 no interior do Texas, em uma cabana de madeira sem eletricidade, sem água encanada e sem qualquer margem para erro. A Grande Depressão não foi um evento histórico para ele, foi o ambiente permanente da infância. Seu pai abandonou a família cedo. Sua mãe morreu quando Audie tinha apenas 16 anos. De uma hora para outra, ele se tornou responsável por irmãos mais novos, sem dinheiro, sem apoio e sem futuro claro. Caçava esquilos e coelhos para colocar comida na mesa. Aprendeu a atirar não por esporte, mas por necessidade. Errar significava fome. Essa experiência moldou algo profundo. Autossuficiência silenciosa. Audie não reclamava, não pedia ajuda, apenas fazia o que precisava ser feito. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial após Pearl Harbor, em dezembro de 1941, milhões de jovens correram para se alistar. Para muitos, era patriotismo. Para outros, aventura. Para Audie, era uma saída. Ele tinha 17 anos. Mentiu a idade, mentiu o peso, mentiu a altura. Mesmo assim, foi rejeitado pela Marinha, pelos fuzileiros navais e pelo exército aerotransportado. Pequeno demais, leve demais. Parecia mais um garoto faminto do que um soldado. A ironia é cruel. O homem que seria o mais condecorado da guerra quase ficou de fora dela. Finalmente, o exército dos Estados Unidos aceitou sua inscrição. Não por entusiasmo, mas por necessidade. Em 1942, a máquina de guerra precisava de corpos. Audie Murphy entrou no exército como soldado raso, sem qualquer expectativa de destaque. Nos treinamentos, ele não se impunha, não gritava, não liderava, apenas observava, absorvia, aprendia rápido, era disciplinado, silencioso e resistente. Qualidades que raramente chamam atenção em tempos de paz, mas que se tornam cruciais no caos. Seus instrutores não viam um futuro herói. Viam apenas mais um jovem franzino que provavelmente não sobreviveria ao primeiro combate. Eles estavam errados, muito errados. Quando Audie Murphy desembarcou na Europa em 1943, a guerra já havia engolido milhões de homens. A infantaria americana avançava por vilarejos destruídos, florestas enlameadas e campos minados. A expectativa de vida de um soldado recém-chegado à linha de frente era medida em semanas. Audie não sabia disso em números, mas sentia no ar. O medo não o paralisava. A responsabilidade, sim. Ele não queria morrer como seu pai, desaparecendo. Não queria deixar seus irmãos sem referência. E foi esse medo silencioso, essa necessidade quase desesperada de não falhar, que começou a moldar algo inesperado dentro dele. Na próxima parte, veremos como esse garoto subestimado enfrentou seu primeiro combate real e como ali nasceu algo que nenhum treinamento havia previsto. A guerra não anuncia quando começa de verdade. Para Audie Murphy, não houve discurso, não houve clarim, não houve heroísmo cinematográfico. Houve apenas barulho. Um barulho confuso, esmagador, impossível de organizar em pensamentos claros. Seu primeiro combate aconteceu na campanha da Sicília, em julho de 1943. O calor era sufocante, a poeira grudava na pele suada, o cheiro de pólvora se misturava ao de medo, um medo coletivo,
silencioso, que ninguém verbalizava. Audi estava na infantaria. Isso significava uma coisa simples: ele andava primeiro. O treinamento dizia para avançar em formação, manter espaçamento, seguir ordens. A realidade dizia algo diferente. O terreno era irregular. As comunicações falhavam. Os tiros vinham de lugares invisíveis. O primeiro homem da sua unidade caiu sem aviso. O segundo gritou. O terceiro não teve tempo nem de reagir. Foi ali que Audi percebeu algo fundamental. A guerra não recompensa quem hesita. Ele não pensou em medalhas. Não pensou em honra. Pensou em sobreviver. Quando o fogo inimigo se intensificou, alguns homens se jogaram ao chão, imóveis, esperando que aquilo passasse. Audi se arrastou para a frente, não por bravura consciente, mas porque ficar parado parecia mais perigoso do que avançar. Ele viu um soldado alemão surgir atrás de um muro de pedra. Não havia tempo para cálculo. Audi levantou o rifle e disparou. O homem caiu. Audi não sentiu vitória. Não sentiu culpa. Sentiu vazio. Era isso então. A guerra havia deixado de ser teoria. Deixado de ser manchete. Deixado de ser algo distante. Agora era pessoal, direta, irreversível. A unidade avançou. Tomaram a posição. Contaram os mortos. Naquela noite, Audi não dormiu. Não por causa do barulho. Havia se acostumado. Mas porque agora entendia algo que muitos demoravam meses para aceitar. Ou você aprende rápido, ou morre. Nos dias seguintes, ele começou a se destacar não por atos espetaculares, mas por algo mais raro: consistência sob pressão. Enquanto outros soldados congelavam quando as coisas davam errado, Audi se movia. Observava flancos, notava padrões, aprendeu a identificar quando o silêncio era perigoso e quando era apenas o vento. Oficiais começaram a notar, não porque ele gritava ordens, mas porque ele estava sempre onde a linha parecia prestes a quebrar. Quando alguém precisava avançar para reconhecer uma posição, Audi ia. Quando uma metralhadora precisava ser silenciada, ele se oferecia. Ele não era imprudente, era preciso. Essa diferença salvava vidas. Em uma emboscada nos arredores de uma vila siciliana, sua unidade ficou presa sob fogo cruzado. O rádio havia sido destruído. Não havia ordens claras. O pânico começava a se espalhar. Audi se levantou, rastejou até uma posição lateral e atacou sozinho um ninho de metralhadora inimigo. Lançou granadas. Disparou até o silêncio voltar. Quando retornou coberto de poeira e sangue, que não era todo dele, ninguém aplaudiu. Apenas abriram espaço para que ele passasse. Mas o comandante da companhia anotou seu nome. Pouco tempo depois, Audi Murphy foi promovido a cabo. Ele tinha 18 anos. Ainda parecia um garoto. Ainda era franzino. Ainda não se encaixava na imagem clássica de um herói. Mas algo havia mudado definitivamente. A guerra começava a moldá-lo não como um símbolo, mas como uma ferramenta afiada. Alguém capaz de agir quando tudo desmoronava. Na próxima parte, veremos como esse padrão se intensifica na Itália continental, onde a guerra se torna mais brutal, mais próxima, e onde Audi começa a acumular algo raro: confiança absoluta de seus homens. A Itália não parecia uma campanha gloriosa. Parecia um beco sem saída. Montanhas íngremes, vilarejos de pedra, estradas estreitas e posições alemãs cavadas em cada elevação natural. Para a infantaria americana, cada avanço custava caro. Para Audi Murphy, cada dia se tornava um exercício de resistência mental. Foi ali que a guerra deixou de ter começo e fim. Ela simplesmente continuava. Os alemães não recuavam em pânico. Recuavam com método. Minavam estradas, armavam emboscadas, recuavam para a próxima colina e repetiam o processo. O progresso era medido em metros, as baixas em nomes conhecidos. Audi já não era o soldado recém-chegado. Agora era observado. Homens mais velhos, mais fortes e teoricamente mais experientes começaram a se posicionar perto dele durante os combates. Não por idolatria, mas por instinto. Ele sobrevivia. Em um ataque perto do rio Volturno, sua companhia ficou presa sob fogo pesado vindo de uma encosta.
Metralhadoras alemãs varriam qualquer tentativa de avanço. O comandante foi ferido, o rádio destruído. O que se seguiu foi o momento clássico em que unidades quebram. Audi não deu um discurso, não pediu permissão. Ele reuniu 2 homens, indicou uma rota de flanco e avançou sob fogo. Quando um deles caiu, Audi continuou sozinho. Chegou perto o suficiente para lançar granadas diretamente na posição inimiga. Silenciou a metralhadora. Depois outra e outra. Quando o fogo cessou, a companhia avançou quase automaticamente. Naquela noite, um sargento veterano disse algo simples: "Se Murphy está indo, eu vou atrás." Esse tipo de frase não aparece em relatórios oficiais, mas decide guerras. As condecorações começaram a aparecer. Primeiro discretas, coração púrpura por ferimentos, estrela de bronze por bravura sob fogo. Audi não comentava. Guardava as medalhas no fundo da mochila. Para ele, aquilo não mudava nada. A guerra continuava no dia seguinte. Mas para o comando, algo estava claro. Aquele jovem franzino possuía uma característica rara: controle sob caos extremo. Ele não se destacava pela agressividade, destacava-se pela clareza. Enquanto outros gritavam, Audi observava. Enquanto outros congelavam, ele se movia. Isso o levou a assumir funções que iam além de sua patente. Passou a liderar pequenos grupos em missões de reconhecimento e ataques rápidos. Missões que exigiam decisão instantânea e tolerância total ao risco. Cada missão bem-sucedida aumentava sua reputação. Cada perda aumentava seu peso psicológico. Audi começou a carregar algo invisível, a responsabilidade pelos homens que o seguiam. E isso mudou tudo. Ele não buscava combate, mas quando o combate vinha, ele se colocava onde era mais necessário. No inverno de 1944, durante um avanço noturno, sua unidade foi surpreendida por um contra-ataque alemão. Granadas explodiam no escuro. Gritos se misturavam a ordens confusas. Audi avançou rastejando até uma posição elevada, identificou a origem do ataque e coordenou o fogo de seus homens. O ataque foi repelido. No relatório, o oficial escreveu: "A liderança do cabo Murphy foi decisiva." Pouco depois, ele foi promovido novamente. Audi Murphy já não era apenas um soldado eficiente, era um ponto de gravidade. Os homens confiavam nele não porque prometia vitória, mas porque não os abandonava quando tudo dava errado. E quanto mais a guerra avançava, mais ela exigia exatamente esse tipo de homem. Na próxima parte, a história entra em seu ponto mais intenso: a França, o avanço após o dia D e o episódio que transformaria Audi Murphy em uma lenda viva. Um feito tão extremo que até seus superiores hesitaram em acreditar. Janeiro de 1945, leste da França, florestas frias, campos abertos e uma guerra que se recusava a terminar. Audi Murphy agora era tenente. Tinha 19 anos. Carregava no corpo cicatrizes suficientes para justificar a evacuação da linha de frente. Estilhaços, ferimentos, concussões. Mas continuava ali, sempre na frente. Naquele dia, sua companhia recebeu a missão de segurar uma posição próxima à vila de Holzwihr, na Alsácia. Não era um ataque. Era pior. Era uma defesa exposta, em terreno aberto, contra forças alemãs que recuavam, mas ainda lutavam com ferocidade. Logo ficou claro que algo estava errado. O fogo inimigo aumentava. Metralhadoras alemãs começaram a varrer o campo. A artilharia caiu com precisão assustadora. Relatórios fragmentados indicavam que não era uma patrulha, era uma companhia inteira, apoiada por tanques. Audi ordenou que seus homens recuassem para uma linha de árvores. Não era covardia, era sobrevivência. Ele sabia que se permanecessem ali, seriam aniquilados. Mas alguém precisava ficar. Audi escolheu ficar. Ele subiu em um destroyer de tanques M10 em chamas, abandonado no campo. O veículo podia explodir a qualquer momento. O combustível queimava. A munição interna estalava sob o calor. Audi ignorou tudo isso. Ele subiu porque o M10 ainda tinha algo funcionando. A metralhadora calibre TUN 50. Ferido na perna, sozinho, sem apoio,
Audi começou a disparar contra a infantaria alemã que avançava. Usava o rádio do tanque para coordenar fogo de artilharia americana, descrevendo posições inimigas enquanto atirava. O tanque continuava queimando sob seus pés. Durante quase 1 hora inteira, ele manteve aquela posição. Recuava alguns centímetros quando o calor ficava insuportável. Voltava a disparar. Recarregava, ajustava o fogo, gritava ordens pelo rádio. Os alemães acreditavam estar enfrentando uma força muito maior. Pararam, recuaram, tentaram flanquear. Audi os conteve. Quando a munição acabou e o avanço inimigo finalmente cessou, Audi desceu do tanque. Cambaleava, sangrava. Sua voz estava rouca de tanto gritar coordenadas. Então ele fez algo que resume quem ele era. Ele reuniu os homens que haviam recuado e liderou um contra-ataque. Os alemães foram expulsos da área. Quando o silêncio voltou, mais de 50 soldados inimigos haviam sido mortos ou feridos. Audi Murphy, sozinho, havia segurado uma posição que deveria ter sido perdida em minutos. Seus superiores inicialmente acharam o relatório exagerado. Nenhum homem ferido, sozinho, deveria ser capaz daquilo. Mas as evidências estavam lá. Os corpos, os testemunhos, o campo intacto. Por aquele ato, Audi Murphy recebeu a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos. Ele tinha 19 anos. Aquele foi o ponto sem retorno. Audi Murphy deixou de ser apenas um soldado extraordinário. Tornou-se um símbolo. Um exemplo do que o exército americano queria mostrar ao mundo: coragem absoluta, resistência impossível, determinação sem cálculo pessoal. Mas havia um custo. Na próxima parte, veremos o que acontece quando um homem sobrevive a tudo, mas não consegue deixar a guerra para trás, e como o herói mais condecorado dos Essenkskyra entrou em batalha contra um inimigo invisível. Quando a guerra acabou, Audi Murphy voltou para casa como um símbolo nacional. Jornais estampavam seu rosto. Paradas foram organizadas. Discursos exaltavam sua coragem. O garoto franzino do Texas agora carregava todas as condecorações possíveis: Medalha de Honra, Cruz de Serviços Distintos, Estrela de Prata, Estrela de Bronze, Corações Púrpura. Nenhum outro soldado americano havia acumulado tanto em tão pouco tempo. Mas havia um problema fundamental. A guerra não tinha acabado para ele. À noite, Audi não dormia. Quando dormia, acordava em pânico, revivendo emboscadas, explosões, gritos. Ele dormia com uma arma ao alcance da mão. Dormia no chão, não na cama. Não suportava portas fechadas. O termo transtorno de estresse pós-traumático ainda não existia. Na época, chamavam isso de fadiga de combate. O tratamento era simples e cruel. Ignore e siga em frente. Audi tentou se encaixar na imagem do herói. Tentou sorrir em eventos públicos. Tentou aceitar entrevistas, mas por dentro estava em guerra constante. Barulhos altos o paralisavam. Multidões o sufocavam. Ele se sentia deslocado em um país que celebrava sua coragem, mas não compreendia o que ela havia custado. Ele começou a tomar remédios para dormir. Depois, mais remédios. Depois, dependência. Durante um período, Audi dormia com uma pistola carregada debaixo do travesseiro, convencido de que precisava estar pronto para reagir. Amigos relataram que ele patrulhava a própria casa à noite, como se estivesse novamente em território inimigo. O herói estava quebrado. Hollywood entrou em cena como uma possível saída. Produtores viram nele algo raro: autenticidade. Audi não interpretava um soldado. Ele era um. Ele atuou em dezenas de filmes de guerra e faroeste. Tornou-se um ator reconhecido, mas mesmo ali, o passado o perseguia. Algumas cenas eram difíceis demais. Algumas memórias vinham sem aviso. Em 1949, Audi fez algo inesperado. Escreveu a verdade. Seu livro, To Hell and Back, não romantizava a guerra. Falava de medo, culpa, perdas e do vazio que permanece depois da sobrevivência. O livro tornou-se um best-seller. Mais tarde, ele interpretaria a si mesmo na adaptação para o cinema. Um feito único. Mais importante do que fama foi o que ele fez nos bastidores. Audi Murphy,
Tornou-se um dos primeiros heróis públicos a defender abertamente o reconhecimento e tratamento dos traumas psicológicos de guerra. Falou sobre pesadelos, falou sobre dependência, falou sobre o preço invisível da coragem. Isso, para muitos veteranos, significou mais do que qualquer medalha. Ele provou que bravura não termina quando os tiros cessam. Às vezes, ela começa ali. Audie Murphy morreu em 1971, aos 45 anos, em um acidente aéreo. Foi enterrado com honras militares no Cemitério Nacional de Arlington. Seu túmulo, simples, sem ostentação, reflete exatamente quem ele foi. Não um super-homem, não um mito inalcançável. Um homem comum, que foi longe demais e pagou o preço. A história de Audie Murphy não é apenas sobre feitos extraordinários no campo de batalha. É sobre o que acontece quando um jovem comum é empurrado além de qualquer limite e precisa aprender a viver com isso depois. E talvez essa seja a forma mais honesta de heroísmo.